Vamos então começar o 13º capítulo, Tarefas Novas. Fundamente sensibilizados com as apreciações ouvidas no templo, Evelina e Ernesto solicitaram admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Então eles se ofereceram ali como voluntários para trabalhar. Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência. E mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos, integrando o operoso conjunto de serviço que passava então ao número de 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamburini, aquela irmã que eles conheceram logo assim que eles chegaram ali, né? Que estava o tempo todo avisando a eles que eles estavam desencarnados. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de Vale Extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, casal que desempenhava o encargo de guardiães dentre os muitos sediados na fronteira que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Então existe uma fronteira, né, entre a região ali daquela periferia da cidade onde estão os irmãos em desequilíbrio e aquela região onde eles estão aqueles ali que estão numa situação mais equilibrada, né, mais centrada ali com energias melhores. E nessa fronteira existem casas com irmãos, casais, né, que moram ali e que fazem essa fronteira entre a região menos esclarecida, né, ali materializada pelas formações mentais dos irmãos menos esclarecidos, e a região também materializada pelas formas mentais de irmãos um pouquinho mais esclarecidos. E a gente vê que eles vão lá fazer o Evangelho no lar, para a gente ver como é importante a realização do Evangelho no lar na nossa casa e que continuamos com o Evangelho no lar na casa espiritual também. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de Vale Extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, casal que desempenhava o encargo de guardiões dentre os muitos sediados na fronteira que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Tão logo se lhes descortinou mais ampla faixa de paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam sopitar as expressões de assombro. Densa névoa a patentear-se por diversas tonalidades de cinza barrava a província em toda a linha divisória. Pela primeira vez enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha à mostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. Fantine desfechou para logo uma indagação a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes em que viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. A região é tão grande assim. Imagine
um deserto planetário, com muitas sesmarias de área, marginadas por cidades ordeiras e prósperas, e terá a exata noção do que nos ocorre aqui. Então, sesmarias são lugares demarcados, né? O que eles viram ali, né, naves semelhantes a borboletas, perdão, que refletiam a luz do sol. E aí o Fantini pergunta, por que isso, né? Por que essas naves, o lugar é tão grande assim? E ele coloca, imagine um grande deserto planetário, é um lugar muito grande, com sesmarias, com lugares demarcados, onde se vê regiões mais iluminadas, como aquelas onde eles estão, né? E regiões mais perturbadas, regiões mais densas, onde estão os irmãos menos esclarecidos. E esses viajantes através do ar, desencarnados como estão, acaso não lograriam seguir adiante sem esses engenhos, usando o poder de volitação que lhes é próprio? O chefe sorriu e ponderou. Nós vemos aqui uma pergunta do Fantini, né? Por que eles não volitam? Por que eles estão em naves? Aí o Cláudio vai responder. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado por não suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva. Então, o que ele está explicando aqui? Um pássaro, apesar de poder voar, ele vai fugir de uma floresta incendiada porque ele não aguenta a fumaça. Perdão. Ele não aguenta, né, o calor. O bombeiro, ao contrário, é treinado e ele entra no incêndio, mas ele entra com roupa especial, preparado, treinado para poder entrar naquela zona perigosa, densa, quente, cheia de fumaça. Então ele está de máscara, roupa especial. É isso que ele está explicando. Eles estão em naves porque são veículos de proteção. Eles estão dentro da nave protegidos contra as energias deletérias perdão, dessas regiões mais difíceis, né? Com irmãos menos esclarecidos e não amistosos também. Essa é a questão. Eles não vão ser recebidos de uma forma amistosa. E aditou: achamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem, à custa dos próprios pensamentos em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Então, nós aqui na Terra ou no plano espiritual, nós vamos viver num ambiente, na psicosfera, que nós construirmos com a nossa mente. Então, a nossa mente imagina, nós plasmamos, criamos, damos vida. Embora aqui na Terra a gente vai sentir essa energia, a nossa vista física não vai ver as imagens que nós criamos, mas nós vamos sentir a energia. Desdobrados em sono, nós vamos viver e conviver com essas imagens, com essas criaturas que nós criamos à nossa volta, mais aquelas que nós atraímos por sintonia. No plano espiritual, isso é mais visível, é mais tátil, porque estamos no mesmo plano da nossa criação mental, lá, desencarnados. Então esses irmãos vão plasmar e vão criar esses mundos sombrios. Eles não são uma criatura que eles são colocados lá por castigo. Eles não são uma criação de alguém e eles são empurrados para lá por castigo. Não, são criações mentais desses mesmos irmãos que são atraídos e atraem outros irmãos por sintonia para aquela região, daquela frequência, daquela vibração, e eles criam
a imagem e semelhança deles mesmos, o ambiente no qual eles vão viver. Assim somos todos nós. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos de que os donos abusaram da experiência física, abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitência dos moradores. Então, olha como é interessante, ele coloca aqui o que é plasmado, o que é materializado lá. As ideias, os sentimentos, os caprichos, os remorsos. Por quê? Quando nós temos uma culpa, um remorso, e isso nos leva ao arrependimento e a arregaçarmos as mangas e ressarcirmos o outro, o planeta, a região onde nós moramos, ressarcirmos do erro que nós cometemos, aquele remorso serviu para o arrependimento e aí ele tem sentido. Quando nós ficamos no círculo vicioso da culpa e do remorso, isso é uma alimentação e realimentação do nosso ego, da nossa vaidade, né, da nossa prepotência. Então não serve para nada, vai servir para construir esses mundos tenebrosos e sombrios, tanto aqui na Terra quando estamos encarnados, como no plano espiritual quando estivermos desencarnados. É isso que ele coloca aqui. Aí nesse mundo diferente, somos desfrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos, quer dizer, é o espelho daquilo que nós vivemos aqui na Terra, dos abrigos domésticos de que os donos abusaram na experiência física, né, que é o reflexo dos abusos que nós criamos, pensamos, imaginamos e vivenciamos aqui na Terra. Uma verdadeira floresta de fluidos. Vamos lembrar que nós estamos mergulhados no fluido cósmico como peixes no oceano. Nós vivemos dentro do fluido de Deus e como co-criadores criamos à nossa volta os nossos fluidos e plasmamos os nossos pensamentos e sentimentos, criamos o fluido onde nós vamos viver mergulhados, encarnados ou desencarnados. Então, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências dos moradores. Temos aí nessa baixa umbralina todo um estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. Então é o que ele coloca aqui. O individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, entra na libertinagem, sem os constrangimentos benéficos da disciplina. Porque quando nós nos disciplinamos, buscamos o caminho de Deus, nós temos constrangimentos? Temos, porque nos defrontamos com os nossos erros, mas é um constrangimento benéfico da disciplina, de nos disciplinarmos, do orar e vigiar, de nos modificarmos, de buscarmos em nós o nosso melhor e corrigirmos em nós aquilo que nós temos de errado. Aí é o que ele faz, que nos faz realmente livres, porque a disciplina nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. E por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos de perturbação e desordem?
desses tumores, né, gigantesco de perturbação e desordem? Inquiriu Ernesto, num rasgo de lógica humana. Ah, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio, sempre que indagamos de nossos maiores porque não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Por que Deus não interfere nessas regiões malignas, nessas regiões trevosas? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolhermos o caminho que vamos levar para voltarmos para a casa do Pai. O caminho da luz, o caminho das estrelas, o caminho do amor, da disciplina, do aprendizado. Ou se não, o caminho da lama, o caminho da dor. A escolha é nossa. E Deus respeita. Ele respeita a nossa escolha. Respeita o nosso livre-arbítrio. Nós vamos chegar até Ele pelas nossas pernas, pelos caminhos que nós escolhemos. E infelizmente, a gente se mete em labirintos que fica às vezes rodando e não sai do lugar. Fica encarnações, 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 repetindo os mesmos erros. Até que uma hora a gente se cansa. A gente se cansa de tudo isso. A gente se cansa do mal. Não é que nós somos bons. Aqui nesse planeta não tem bons. Nós cansamos do mal e queremos nos modificar. É diferente, mas já é um caminho para começarmos a sair da lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade, creiam nele como possam, conservem as inclinações e gostos mais consentâneos com o seu modo de ser, trabalhem como e quando desejem e habitem onde quiserem. Trabalhem quando e onde desejem, habitem onde quiserem, leve a vida como quiser, nas suas escolhas. Somos livres para escolher, lembrando sempre que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É a lei universal, imutável, de ação e reação, que Deus nos coloca no universo. Não temos como fugir dela. Somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. As leis de Deus têm que ser cumpridas e respeitadas. Abre aspas. A cada um será dado segundo as suas obras. Fecha aspas. As palavras de Jesus. A cada um será dado como pelas suas obras. Conhecereis o fruto, a árvore, pelo seu fruto. São as palavras de Jesus e é sobre esta lei de Deus que nós caminhamos na nossa estrada. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Eu vou repetir. Cada um será dado segundo as suas obras. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. A lei de ação e reação, tudo aquilo que nós enviarmos, receberemos de volta na mesma intensidade, na mesma força, na mesma medida. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros, consoante os padrões de escolha
e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Ninguém, jamais, em tempo algum, fugirá dos desígnios e das leis de Deus. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros as garantias do nosso próprio bem. Eu vou repetir. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, livre-arbítrio, nossas escolhas, nossos hábitos, nossos caprichos, né? Nossas criancices, os nossos mimimis. Cultivá-las e aperfeiçoá-las. Somos perfectíveis, caminhamos para a angelitude. Mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, as leis divinas para o universo, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros as garantias de nosso próprio bem. Ou seja, receberemos tudo aquilo que fizermos ao outro e a nós mesmos. Com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Ou seja, o nosso acordo, nosso tratado, que repetimos várias vezes durante o dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Atingindo a orla escura da esquisita povoação que começava aqui e além, surgiam criaturas andrajosas e aliadas. Não se podia afirmar fossem criaturas análogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso arrabalde davam a ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. Então não era aquela ideia de mendigo, de sofredor, aquela pessoa que está ali numa situação difícil, às vezes por não ter outra escolha contra a sua vontade. Ele via ali nos semblantes daqueles seres maltrapilhos, escuros, naquela região, vamos ver que ele mostrou ali, cinzas, com vários tons de cinza, seres orgulhosos, né, que estavam ali pela sua vontade, né, com orgulho, né, com ideias próprias, erradas, mas suas ideias, seus pensamentos e as suas energias como co-criadores, criando ali aquela cidade. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam, entremostrando ironia e desprezo na mímica escarnecedora com que apontavam os viajantes ou a estes se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades a que supunham pertencer. Então, o que são essas roupas estranhas, essas aparências? São as máscaras,
é aquilo que eles plasmam para se colocarem: eu sou um lorde, eu sou superior, eu sou rico, né? Eu sou sábio. Então, se vestem não só pela sua aura, com o orgulho e a vaidade, querendo mostrar aquilo que eles acham que são, como plasmando aquilo que eles pensam e aquilo que eles sentem, visualizando ali aquela soberba e o orgulho que eles têm do que eles acham que são. Há uma pergunta desfechada por Fantini, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios na equipe socorrista. Cláudio observou: de modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nestas paragens não se aceitam como são. Perdão. Habituam-se de tal maneira a simulações, aliás, muitas vezes necessárias, da experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade. Então, são irmãos que estão ali sem as máscaras, que estavam acostumados, às vezes até por uma certa necessidade de convívio, de se manterem ali com dificuldade com as suas máscaras. Vamos continuar este capítulo na segunda parte.